Isso ocorreu em algum lugar na Flórida, entre 2004 e 2006. Eu tinha por volta de 7 anos na época, e minha irmã era alguns anos mais velha do que eu. Sou franco-americano e cresci no exterior, então visitar meus avós na América sempre foi uma experiência interessante. Eles tinham um vizinho, um homem muito velho e magro, pelo que consigo lembrar, e ele tinha uma esposa que raramente víamos. Às vezes a víamos aparando as cercas e ocasionalmente observando minha irmã enquanto brincávamos no quintal. Meus avós costumavam morar em uma casa diferente, a poucas casas de distância do lugar atual deles. Lembro-me de ter deixado alguns brinquedos na casa antiga e sempre quis voltar para pegá-los, mas nunca o fiz. Lembro-me de várias vezes em que o velho homem tentava nos atrair para dentro de sua casa. Às vezes ele tentava conosco separadamente, outras vezes tentava quando estávamos juntos. Eu era apenas uma criança naquela época, mas lembro-me de certas coisas em detalhes. Houve um encontro com nosso vizinho que nunca esquecerei. Uma vez, eu estava brincando no quintal procurando lagartixas, um passatempo típico da Flórida, quando vi o vizinho acenando para mim. Lembro-me de observá-lo por um tempo antes de ir até ele. Parecia que ele estava me sinalizando para entrar na garagem dele. Justo quando estava prestes a fazer isso, minha irmã mais velha apareceu atrás de mim e segurou minha mão. Ela me repreendeu por quase entrar na propriedade do nosso vizinho. Quando contei o que aconteceu, lembro-me de ela olhar para ele. O velho começou a dizer coisas como: o seu cachorro está na minha garagem, ela entrou aqui, venha buscá-la, vou dar-lhe alguns doces, e coisas do tipo. Depois de alguns minutos, entediado, sentei-me na grama. Lembro-me de minha irmã mais velha se inclinando um pouco para falar no meu ouvido e dizendo algo como: quando eu disser, corremos, entendeu? Apenas concordei, perguntando-me por que precisaríamos correr. Enquanto minha irmã encarava o homem, ele começou a sair de sua garagem, falando sobre doces, nosso cachorro e outras coisas, se aproximando de nós. Lembro-me de olhar para ele confuso à medida que se aproximava. Vendo isso, minha irmã sussurrou agora para mim, e ambos nos levantamos e começamos a correr de volta para casa. O homem gritava para que voltássemos. Uma vez dentro de casa, minha irmã mais velha contou aos meus pais o que aconteceu, e eles confirmaram que nunca deveríamos falar com o homem novamente. Além disso, o cachorro estava dentro de casa o tempo todo e estava bem. Naquela época, pensei que era apenas um encontro estranho e ignorei. Não entendi a gravidade disso até muito tempo depois. Várias vezes depois disso, lembro-me do vizinho tentando me fazer segui-lo para dentro de sua casa. Uma vez, eu estava procurando bolas de golfe e cheguei muito perto de sua casa. Isso sempre terminava comigo desafiando a morte, esperando até que ele estivesse a poucos segundos de me pegar antes de correr de volta para casa, ou minha irmã mais velha vinha me resgatar. Quando eu tinha cerca de 9 anos, em 2008, o homem morreu. Não me lembro do motivo, mas acho que tinha algo a ver com o coração. Para ser honesto, na época, eu não me importava. Fiquei feliz por ele ter ido embora para que minha irmã mais velha e eu não fossemos mais incomodados. Agora, pensando nisso todos esses anos depois, foi muito assustador, mas na época, eu não pensava muito nisso, pois era muito jovem. O que me pergunto agora é por que ele queria que minha irmã mais velha e eu entrássemos em sua casa. Por que ele mentiu sobre o cachorro e o que ele planejava fazer conosco? Isso ocorreu comigo aos 11 anos. Eu estava na casa de um amigo que chamaremos de Kitty. Ele era um dos garotos descolados da escola, sempre se metendo em encrenca. Olhando para trás, não entendo como consegui manter a amizade com ele por tanto tempo, já que eu estava longe de ser descolado. Em uma noite, passei a noite na casa dele em uma sexta-feira após a escola, e começamos a jogar futebol 1 contra 1 no quintal. Depois de cerca de 20 minutos de jogo, ele me perguntou se eu já tinha ouvido falar de um jogo chamado Omo. Eu não tinha, então ele explicou como o jogo funcionava. O jogo envolvia se esconder em algum lugar perto da estrada e,
quando alguém passasse a pé ou de carro, gritar a palavra homo, esperando obter alguma reação. Suponho que o jogo poderia ter qualquer outro nome, mas a palavra era homo, e eu não me importei em perguntar. Concordei em jogar, então fomos para o quintal da frente e olhamos para cima e para baixo na estrada para ver se havia alguém vindo na nossa direção. Devo notar que a casa do Kit não ficava em uma estrada principal, então apenas os moradores passariam por ali. No final da rua do Kit, cerca de 20 casas abaixo, havia um matagal, então eu não estava esperando que muitas pessoas passassem. Eu me escondi atrás das lixeiras que ficavam perto da cerca da garagem, e o Kit estava escondido no lado oposto, no jardim. Nos posicionamos assim para ter visão das duas extremidades da rua e poder ver qualquer pessoa que passasse. Nesse ponto, eram cerca de 4 da tarde, então ainda estava claro, o que, para mim, tornava o jogo menos divertido. Cerca de 2 minutos depois, um carro passou, então o Kit gritou homo. Nada aconteceu, o que não foi surpresa, pois sabia que alguém dirigindo não nos ouviria. Pouco depois, um homem e uma mulher estavam passeando com o cachorro, e quando estavam prestes a sair do meu lado, o Kit gritou homo. O homem e a mulher pararam e olharam confusos por cerca de 5 segundos e depois continuaram a andar. Essa foi exatamente a reação que eu estava esperando. Isso continuou por um tempo, e eu estava realmente começando a ficar entediado. Lembro-me de pedir ao Kit para pararmos algumas vezes, mas ele basicamente me chamou de bebê, e continuamos jogando. Como mencionei antes, o Kit era um garoto descolado, e eu só queria me encaixar, então continuei jogando sem reclamar mais. Eventualmente, notei um homem sem teto se aproximando. O Kit não podia tê-lo visto ainda, então dei o sinal de que alguém estava perto, e ele esperou. Conforme o homem se aproximava, pude ver que ele estava falando sozinho, como se estivesse discutindo com alguém. À medida que ele se aproximava mais, vi que ele tinha pelo menos uns 40 anos. Ele parecia muito sujo, com cabelos pretos compridos e oleosos, e o rosto coberto de sujeira, o que me deixou nervoso. Quando o homem estava passando pelo meu lado, ouvi o Kit gritar algo que eu não estava esperando. Ele gritou, homo. O homem olhou diretamente para a casa instantaneamente, com uma expressão furiosa no rosto. Eu estava ficando desesperado porque o homem poderia facilmente me ver escondido atrás das lixeiras. O homem começou a andar de um lado para o outro, com os olhos fixos na casa, olhando e murmurando consigo mesmo. Eventualmente, começou a andar de volta na direção de onde estava indo, e assim que saiu da minha visão, saí de trás das lixeiras e fui até o Kit. Estava prestes a abrir a boca e dizer a ele o quão estúpido foi o que ele fez quando ele disse algo ainda mais estúpido. Vamos segui-lo, disse ele. Eu disse a ele que era uma ideia terrível, mas como uma criança de 11 anos que só queria se encaixar, concordei. Mantivemos uma boa distância do homem, mas o seguimos até a entrada do matagal. Nos escondemos atrás de um carro e observamos o homem enquanto ele entrava na mata. Eu gostaria de poder dizer que voltamos imediatamente, mas o Kit queria ver para onde ele estava indo, então continuamos seguindo. O Kit entrou primeiro, e eu o segui de perto. Eu estava andando o mais silenciosamente possível, mas as folhas estavam todas secas e faziam barulho enquanto eu as pisava. Depois de 5 minutos, o Kit parou abruptamente e ouvi ele murmurar algo para si mesmo. Eu me aproximei dele, e logo à frente, atrás de algumas pedras, estava o homem agachado, olhando diretamente para nós. Não tive tempo de reagir, porque ele se levantou e correu na nossa direção gritando como um louco. Kit e eu nos viramos e corremos gritando. Eu sentia a presença do homem se aproximando de mim e temia que a qualquer segundo ele me agarrasse, e seria o fim. Sorte para mim, o homem tropeçou e caiu. Lembro-me de sentir o ar se mover do corpo do homem a apenas centímetros de mim. Eu estava facilmente ao alcance dele. Ouvindo o homem cair, diminuí a velocidade. Olhei para trás e o vi deitado de bruços, depois ele soltou um rosnado raivoso. Eu me virei e continuei correndo. Naquele ponto,
Eu não conseguia ver o Kit, mas conseguia ouvir o som de folhas e galhos, então sabia que ele estava perto. Eventualmente, saímos do matagal e começamos a correr na estrada de volta para casa. Quando cheguei lá, o Kit já estava lá, sem fôlego e suando. Comecei a chorar devido ao medo de que eu poderia ter sido morto. Nunca falei dessa história para ninguém, e aparentemente, o Kit também não. Nunca mais fiquei na casa do Kit desde então, e agora, com 22 anos, acredito que aprendi uma lição valiosa de respeito que me guiou desde então. A sensação de quão perto o homem esteve de me agarrar sempre me assombrará, e agradeço aos meus astros da sorte por ele não ter tido a chance de me pegar. O fato de eu poder sentir o ar se mover atrás de mim significa que ele estava realmente perto. Minhas mais profundas desculpas a esse homem que meu amigo e eu maltratamos. Na época desse incidente, eu tinha cerca de 12 anos e morava em um subúrbio tranquilo na Carolina do Sul. Costumava passar horas passeando com meu cachorro pelo bairro, já que não havia muitas outras opções de lazer. Nesse período, tínhamos um Basset de 70 libras chamado Rufus, que se assemelhava a um São Bernardo compacto. Estava passeando com ele no final da tarde, no outono, quando começou a escurecer. Eu estava no extremo oposto do bairro, longe de casa, quando avistei pela primeira vez uma caminhonete vermelha enferrujada circulando. Inicialmente, não dei muita importância, pois estávamos no sul e caminhonetes eram uma visão comum, não indicando automaticamente algo suspeito. Entretanto, enquanto eu caminhava de volta para casa, percebi que a caminhonete virou em uma rua, saiu do outro lado mais adiante e retornou na direção de onde eu vinha. Para contextualizar o bairro, sua disposição não seguia o padrão de blocos regulares, lembrando mais uma estrada principal com várias ruas que se entrelaçavam e retornavam à principal. Inicialmente, pensei que o motorista estivesse perdido ou algo do tipo, e não dei muita atenção. No entanto, à medida que me aproximava de casa e a escuridão aumentava, avistei a caminhonete novamente. Outro detalhe sobre meu bairro é que, embora houvesse muitas casas, as pessoas geralmente mantinham distância umas das outras. Portanto, naquele horário da noite, mesmo sendo relativamente cedo, não havia ninguém do lado de fora. Continuei pela estrada em direção à minha casa, e novamente vi a caminhonete, desta vez estacionada na lateral, virada para a rua por onde eu tinha saído. Ao virar na rua da minha casa, a caminhonete começou a se movimentar, dirigindo lentamente atrás de mim com os faróis apagados. Se você conhece Basset Hounds, sabe que não são exatamente o tipo mais ameaçador de cachorro. Eles são baixos e robustos, assemelhando-se a um grande dachshund, com orelhas grandes e rostos engraçados. Mesmo que Rufus fosse grande, ele não era ideal para proteção. Eles também não caminham rapidamente e costumam tropeçar nas próprias orelhas ao correr, então fiquei limitado ao ritmo dele. Dado que Rufus pesava quase tanto quanto eu, não era possível simplesmente pegá-lo e sair correndo. Ali estava eu, caminhando pela estrada escura em um bairro silencioso, com meu cachorro lento e uma caminhonete suspeita seguindo-me. Sabia que não conseguiria correr dela e duvidava que alguém ouviria se eu gritasse. Finalmente, elaborei um plano, mesmo que fosse considerado tolo. Ao chegar a um dos poucos postes de luz na rua, parei e me virei. Encarei a caminhonete. Ela parou de se mover e ficou parada, cerca de 30 metros distante de mim, como se o motorista tentasse parecer estacionado. Permaneci ali, encarando aquela caminhonete, por um período que pareceu uma eternidade, embora tenham sido apenas 2 ou 3 minutos. Finalmente, após algum tempo, a caminhonete começou a se mover novamente. Acendeu os faróis e virou por outra rua. Então, entrei no quintal de alguém e segui o restante do caminho para casa por ali. Decidi não contar para minha mãe sobre a caminhonete suspeita, pois sabia que ela ficaria preocupada e provavelmente não permitiria que eu levasse os cachorros para passear sozinho novamente. Isso ocorreu há alguns anos, quando residíamos na cidade. Minha esposa e eu possuíamos uma residência em um grande edifício no centro da cidade.
Era um daqueles locais ultramodernos, com janelas que iam do chão ao teto e Wi-Fi integrado a todos os eletrodomésticos. Vários outros prédios estavam localizados na área e todos estavam bastante próximos. Devido a essa proximidade, era possível visualizar diretamente a vida de várias outras pessoas, bastava olhar pela janela. Era, de certa forma, desconfortável estar em casa e observar pela janela uma visão clara das atividades cotidianas de muitas outras pessoas. Não é surpresa que eu preferisse manter as cortinas fechadas na medida do possível. No entanto, tínhamos muitas plantas em casa, o que nos obrigava a abri-las em alguns momentos. Embora não houvesse muita luz solar direta, era o suficiente para manter as plantas vivas na maioria do tempo. Após um tempo, começamos a nos acostumar com a situação e passamos a deixar as cortinas abertas com mais frequência. Além disso, fechá-las começou a parecer um tanto claustrofóbico. Seguimos com nossas vidas por um tempo e nada de extraordinário aconteceu. No entanto, em um dia específico, minha esposa chegou em casa à noite completamente transtornada. Estava chorando e falando de maneira incoerente. Correu até a janela e fechou as cortinas com raiva. Tentei acalmá-la, mas foi totalmente inútil. Mal conseguia compreender uma palavra do que ela dizia, exceto que repetia insistentemente que precisávamos nos mudar. Indaguei o motivo, mas ela continuava a repetir as mesmas coisas incessantemente. Após alguns minutos, ela conseguiu se acalmar o suficiente para explicar o que havia acontecido. Contou-me que receberá um e-mail anônimo contendo um link para um site onde alguém havia feito upload de horas e horas de vídeos nossos em casa, gravados através das janelas. Eu queria ver, mas ela estava hesitante. Não desejava revisitar aquilo, mas eu precisava ter certeza. Ligamos meu laptop e abrimos a página. Para meu horror, ela estava certa. Um dos nossos vizinhos vinha nos filmando em casa por meses. Havia inúmeras horas de nós simplesmente em casa, assistindo TV, preparando o jantar e realizando todas as atividades cotidianas imagináveis. Fechei o laptop após alguns minutos e fui até a janela. Espiei pelas cortinas e observei o prédio ao lado. Não era evidente no vídeo exatamente onde a câmera estava, mas consegui identificar uma seção com 3 ou 4 apartamentos. De repente, avistei o brilho de uma lente da câmera em uma das janelas dos nossos vizinhos. Era aquilo, a câmera estava lá. Agora que sabíamos onde estava, liguei para a polícia. Fomos à delegacia e registramos um boletim de ocorrência sobre o incidente, mas de pouco adiantou. A polícia nada fez além de nos aconselhar a manter as cortinas fechadas. Fiquei perplexo por não ter infringido a lei de alguma forma, especialmente porque sabíamos quem era. Devo mencionar que minha esposa é, na verdade, uma figura pública de certa forma. Não entrarei em muitos detalhes, mas ela é uma política do governo municipal onde vivemos. Não é uma celebridade famosa, mas é reconhecida de tempos em tempos. Acredito que ela foi alvo porque aquele espião a reconheceu. Como era de se esperar, mudamos para fora daquele lugar assim que possível.